Olá, estudantes do nono ano. Conforme nós combinamos em sala, estou gravando material que servirá para as avaliações e também para a continuidade de estudos, para roteiro de estudos, tratando do material de vocês, que está apresentado aqui na tela, e também daquilo que nós vivenciamos em sala de aula, sobretudo no laboratório, no ateliê de artes. Bom, o primeiro ponto que nós destacaremos são as histórias, as narrativas, que são postas em sequências, como está aqui no material. Uma sequência que o autor monta e que vai contando a história de arte, os símbolos, as linguagens da arte, a forma de fazer e os significados, né? Então nós estamos falando de storyboard, por exemplo, que nós vimos no começo do estudo, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um storyboard em HQ, em história em quadrinho. Cada um tem uma característica. Aqui, por exemplo, tem o mangá. Né? Então, o mangá ele tem uma narrativa, ele conta uma história, assim como o livro está contando uma história. E aí é importante, primeiro, a leitura da história toda, né? Começo, meio e fim. Que o leitor, que o estudante perpasse por esse caminho. Né? O HQ, a história em quadrinho no Brasil, tem vários artistas famosos. Aqui está mostrando um pouco do Rafael Coutinho. Tem aqui o mangá, né? Que vocês conhecem bem, e eu sei que vocês gostam de mangá. E outras formas de produção, como nós fizemos a storyboard de estudo no começo da disciplina, e que vocês também publicaram, alguns de vocês, storyboard no Que Mágico. Então, a principal característica de uma storyboard é que ela não tem balão de fala. Aqui é um HQ, então ele tem balão de fala. A storyboard não. Ela conta uma narrativa só com texto imagético, ou seja, só com o desenho, né? Ah, professor, eu posso fazer uma storyboard de maneira diferente? Posso fazer uma storyboard com fotografia? Pode, desde que ela só tenha imagens. Senão você fez um HQ, você produziu um mangá, você produziu um outro tipo, um livro didático, um outro tipo de narrativa. Então, esse é um elemento importante de vocês se aproximarem para as questões da avaliação. Então, recapitulando de maneira breve, né? O HQ, que é uma história em quadrinho, o mangá, a storyboard, o livro didático, todos eles são elementos possíveis de narrativas. Né? Narrativas da representação de uma história de ficção ou de uma história real, mas, sobretudo, de um texto autoral, daquilo que o autor quer informar para a gente. Outro ponto muito importante de estudo do material de vocês, além das narrativas, é contar realmente aquilo que é patrimônio, aquilo que a gente pode representar nas questões culturais, que estão nos equipamentos urbanos, como essa cidade que mostra lá as eiras e beiras, né? E a forma arquitetônica de uma época. É importante saber que a arquitetura é uma linguagem da arte, né? Assim como a pintura, como a escultura, como a dança, como a música, como a performance, ela também é linguagem da arte, né? Se cria formas e se cria concepções. Aqui tem um grupo de estudantes visitando uma igreja em Ouro Preto. Para quem não sabe, Ouro Preto é uma cidade mineira que comporta muito do barroco brasileiro, com grandes artistas. E se vocês quiserem pesquisar, sugiro a vocês que busquem na internet. Mestre Paiva é um escultor da região de Mariana, então da região histórica de Minas, e que trabalha com madeira de maneira ímpar, né? E é responsável por restauração de obras, inclusive de arte sacra, como esse grupo de estudantes está visitando aqui a cidade de Ouro Preto. Aqui então a gente tem uma outra forma de representação do patrimônio cultural, que são as pinturas rupestres, né? Que geralmente representam cenas do cotidiano das pessoas que viviam nessas cavernas. E elas retratavam essas cenas como uma storyboard, como uma história em quadrinho, e isso era posto então na parede da caverna com tintas extraídas de elementos naturais, né? É muito interessante. Você tem algumas regiões do Brasil, como a Chapada Diamantina e outras regiões que a gente pode, a Chapada dos Veadeiros, então a gente pode visitar. E lá, então, tem um arcabouço, né, um conjunto de cavernas com pinturas rupestres, que também é nosso patrimônio, é a nossa história posta aí. Então, a humanidade construiu ao longo de milênios um arcabouço, um conjunto muito grande de representações da cultura,
das crenças, da linguagem, dos costumes, dos alimentos, né, da forma como os artefatos eram construídos e, sobretudo, da forma como viver, né? Como é que viveram essas sociedades, como é que a gente vive e como é que a gente pode enxergar tudo isso nos equipamentos urbanos, nos museus, por onde a gente passar haverá arte para poder observar todo esse contexto histórico e contemporâneo. Por exemplo, aqui você tem ruínas, os moás, por exemplo, que são colocados na Ilha de Páscoa, e tem no Chile também, quando a gente vai ao Chile e a gente faz aquele caminho da cidade de Santiago até Valparaíso, a gente passa por lugares onde os moás foram trazidos, né? Então você consegue ver um moá de perto e também ali na Ilha de Páscoa. A América do Sul inteira, nosso lugar de habitar, é um lugar que tem um arcabouço muito grande em riqueza cultural, que dá para a gente fazer grandes viagens, explorar a arte para fora da sala de aula, né, para fora do museu, mas a arte posta no cotidiano de vida, né, por onde a gente passa, por onde a gente habita e nos lugares que a gente passeia. Isso é muito bom. A arte que se habita nas ruas, né, com os significados das danças, dos cultos e a diversidade. O que é importante a gente observar no contexto da diversidade? Ela só agrega. Né? Quando o outro me conta e me mostra um pouco da sua cultura, em contrapartida eu também mostro a ele. E a gente se torna mais rico, né? Rico de sabedoria, rico de vivência. A gente percebe que a cultura humana ela fica mais interessante se a gente conseguir entender como é que o outro se manifesta, como ele se representa, o direito de existência que ele tem e o nosso. E aí a gente tem, ao invés de um conhecimento só, né, de um lugar só, vários lugares para conhecer, para apreciar. E isso é diversidade, isso é respeito, isso é boa educação. E é assim que a arte se comporta na leitura dessas múltiplas formas, dessas múltiplas culturas, né, dentro da cultura humana, que é muito grande, é muito vasta. Nesse contexto, então, para avaliação e para estudo de vocês, nós vimos juntos em sala de aula a arte que vinha do poder, passou então a existir para todos. Né? Todos que se aproximam dela podem compor linguagens de arte. Hoje nós temos inúmeros materiais, temos vários adventos, como a tecnologia digital, que permitem que a arte seja divulgada, né? E que não seja oriunda só de uma fonte, como já foi há algum tempo. Então aqui nós temos, né, esse poder do artista que pode compor figuras e personagens e questões de famosos, né, por uma questão de visibilidade. E aí nós perpassamos então sobre essa arte que o poder encomendava, né, que está a independência do Brasil pintada por Pedro Américo, e depois o Napoleão do David, o Dom Pedro de Pedro Américo também, até a arte posta na rua com uma questão aí de narrativa de confronto, né? É um bandeirante que foi o Borba Gato e que tem uma história de massacre, tem uma história de tomada de terras, de invasão, mas que também, em contrapartida, quem jogou a tinta talvez não saiba que ele tenha morado com os índios. Então, tudo é uma grande controvérsia, uma grande polêmica, mas é uma narrativa que parte da arte, que parte do cotidiano, né? E esse cotidiano, então, começa a adentrar em lugares onde qualquer um e é exatamente assim que tem que ser, né? Qualquer um no sentido de todos, tá bem? Todos podem produzir arte, todos podem buscar a linguagem e todos podem se expressar. Tanto aqui na luta contra o preconceito, que é um atraso de pensamento, né? A gente precisa realmente entender as questões morais, as questões éticas, que deve ser assim a banição do preconceito do nosso cotidiano. E também, ao lado, nós temos o Portinari, que viajou pelo Brasil, um artista conceituado, que viajou pelo Brasil para contar as riquezas do Brasil, para contar, mas, sobretudo, para contar uma história do cotidiano, né? De como as pessoas viviam realmente, independente se poderia gostar ou não. Ele foi lá e retratou exatamente aquilo que ele conseguiu captar, né? Como os retirantes, que é uma denúncia, na verdade, né? Voltando aqui um pouco nesse contexto, então aquilo que a gente vê na rua, seja uma escultura, seja uma cidade tombada como patrimônio histórico, mas aquilo que está, né, posto sobre tudo aquilo, por exemplo, uma estátua, uma praça, uma escultura que diga alguma coisa, um painel que esteja publicado, isso é patrimônio público.
né? Ou seja, o quadro que a gente viu, né, a pintura do Pedro Américo sobre a independência é patrimônio público, porque é o poder público que detém, né, aquela obra, que tem os direitos daquela obra, e que será exposta lá no Museu do Ipiranga na reinauguração deste ano, que a gente espera ver logo, né? Enfim, nesse contexto todo, a gente precisa entender que patrimônio público está dentro daquilo que todos podem ter acesso. Bem? Não tem um detentor, um dono que vai ceder para uma galeria e depois essa obra será retirada. Não, ela é de todos. Ela está posta para todos. Então, prestem atenção nesse detalhe do patrimônio público, da arte como patrimônio público. Tá bem? Por fim, eu gostaria que vocês prestassem atenção, por exemplo, nesse adorno deste andor, né? Ele é feito com flores. Então a arte também está naquilo que nós representamos, do que é imóvel, do que é parado, né? E aí nós estamos falando da steel art, daquilo que nós exploramos dentro do ateliê. Então nós fizemos composições com peças de robótica, nós fizemos composição com argila, com acetato, com aquarela, né? Todos esses caminhos que a gente percorreu foi para tratar um estilo, né? A gente falou daquilo que é parado, daquilo que é estático, da estilo arte, que aqui se chama natureza morta. Tá bem? Bom, para além, vocês podem começar a estudar o capítulo 4, vocês podem postar atividades desses 3 primeiros capítulos do livro no Que Mágico, naquele espaço que eu abri de 5 tarefas, e também participar de um game que eu vou deixar postado ali no Que Mágico sobre o material de estudo. Tá? Para que isso? Para que no momento assíncrono vocês possam se aproximar da teoria, que vocês possam assistir às videoaulas, e no momento síncrono, que é aquele que nós estamos juntos, né? Todo mundo no mesmo tempo, na mesma sala, lá no ateliê, que a gente possa dedicar esse tempo, então, para as construções práticas, para explorar novas técnicas, para escrever nossas novas mensagens, sobretudo para buscar a arte de vocês, de cada um, como é que vocês comporão as suas obras. Bem, bom, muito obrigado até aqui, espero que vocês estudem bastante e que a gente possa ter bons momentos de construção daqui por diante. Até mais.